Fala pessoal, sou Bruno Calegari, mais um episódio do Habita Ranking para você que está nos acompanhando. A gente agradece a sua audiência, a todos que estão assistindo aí. E você sabe que cada episódio surgem convidados diferentes, pessoas diferentes, temas diferentes e polêmicas diferentes. E hoje um pouco diferente porque nós estamos com 3 síndicos aqui. O Elder Lacerda, o Diego do Carmo e a Milena Fontoura, os 3 que estão aqui com a gente para falar um pouquinho, né, do condomínio, dos problemas, dos desafios, das dificuldades. Problema não tem quase, né? É bem tranquilo no condomínio. Mas eu vou conversar um pouquinho com eles aqui. Começando pela Milena. Milena, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda aqui, tá certo? Conta um pouquinho, se apresenta para quem está nos acompanhando. Obrigada, Bruno, eu que agradeço o convite. Bom, meu nome é Milena de Barros Fontoura, eu tenho 45 anos, sou advogada há 20 anos e estou no ramo da sindicatura há 10 anos. Uhum. Comecei no meu condomínio, onde eu moro, e já estou no 3º mandato consecutivo. Tive um intervalo que eu fiquei fora e depois de algum tempo me dediquei a outros condomínios, né? Apareceram alguns convites. Uhum. Então hoje eu estou com 4 condomínios. 4 condomínios. Sim. Então tá bom, a gente vai falar daqui um pouquinho dessa experiência de ter 4 condomínios ali administrando e lidando com a galera, com os moradores. Diego do Carmo, obrigado pela sua presença, bem-vindo. Show, eu que agradeço a presença, eu que agradeço o convite também para vocês, galera aí do Habita Ranking, tá? Sou Diego, tenho 34 anos, sou formado em processos gerenciais. No ramo condominial eu estou há 3 anos, né? Sou síndico morador até o momento, né? Tenho procurado me especializar na área, gosto muito, fazendo os cursos e tudo mais disponíveis, que a gente precisa entregar o melhor para o morador, né? Uhum. E já sou síndico reeleito, né? No meu condomínio e praticamente é isso. Tá certo. Quem está aqui comigo também é o Elder Lacerda. Elder, bem-vindo, obrigado pela sua presença e se apresente aí para quem nos assiste. Obrigado, Bruno, obrigado a todos aí pelo convite. Eu sou o Elder Lacerda, tenho 41 anos. A gente brincava aqui, se eu for falar as minhas funções e profissões, são várias. Mas sou administrador de empresas. Uhum. E estou como síndico profissional há 11 anos. Sou o síndico profissional mais longínquo aqui de Campo Grande. Então, hoje eu só tomo conta de um condomínio, que é o Castelo de Luxemburgo, o maior condomínio vertical de Campo Grande, Sim. com 832 apartamentos. E é isso aí, vamos lá para o bate-papo. Vamos lá. Bom, eu vou começar com o Diego. O Diego, você síndico morador, né? E o que te motivou a se candidatar a ser síndico? Porque você tem sua profissão, né? Sim, sim. O que você falou assim, olha, a gente está sempre estudando para buscar entregar o melhor para os moradores, né? O que te trouxe aí, que despertou esse interesse de você iniciar aí como síndico morador? E já estou sabendo também que, na verdade, você está querendo construir carreira nessa área. Sim, né? Chegar mais alguns condomínios aí. Bom, o que me motivou, na verdade, foi, né, a renúncia do meu antigo síndico, né? Uhum. Eu fazia parte já do conselho, sempre gostei de estar muito ativo naquelas coisas que estavam próximas a mim, né? Alcançando coisas, olhando, participando. E desde quando eu entrei no condomínio, fiz parte do conselho fiscal, depois eu fiz parte, fui subsíndico, né? Uhum. E assim, o síndico teve que sair, renunciou, então eu estava lá, o pessoal gritou meu nome e eu abracei a causa. Uhum. E conhecendo esse universo do condomínio, o começo, como é que foi, eu gostei bastante, né? Porque eu já vinha anteriormente de uma carreira de gestão, né? Já fazia parte da gestão, tinha trabalhado 3 anos como gestor, e uma coisa que eu sempre gostei muito foi fazer a gestão de pessoas, né? Sim. E ali a gente foi se adaptando, né? Foi crescendo, evoluindo, e foi isso que me motivou lá, foi esse pontapé meio que forçado, vamos dizer assim, né? Uhum. E hoje eu tô lá, tô gostando e pretendo abraçar novas causas aí. Ô Helder, agora você que já tem mais tempo aí de carreira dentro
dessa área, da profissão, né? Sim. O que te motivou aí, olhando já, claro, o depoimento do Diego? Eu acho que a maioria dos síndicos, eles caem de paraquedas, assim. Exatamente. Todo mundo chega na primeira vez, ele não quer ser síndico. As pessoas, quando participam de uma assembleia condominial, às vezes é muito tenso. Às vezes as pessoas até se afastam dessa. Quando vai ter uma assembleia no condomínio, não vou porque é muita bagunça e tal. Então as pessoas já são meio arredias nessa questão. E a maioria é dessa forma. Eu entrei basicamente da mesma forma. O primeiro contato meu como síndico, eu era financeiro numa grande empresa aqui em Campo Grande. E eu fazia parte do Conselho Fiscal. E nesse período, a gente achou muitas irregularidades da antiga gestão. E a gente expôs, teve algumas assembleias que a gente teve que expor várias vezes esse grande problema, e problema milionário. E foi aí que o condomínio ficou sem ter uma direção. Daí eu me propus a tomar frente desse condomínio e estou até hoje. É isso que eu faço parte hoje, que é o Castelo de Luxemburgo. Certo. Aqui vocês podem ficar à vontade para um complementar um outro, concordar, discordar, não tem problema. Agora, Milena, doutora Milena, né? Porque é advogada. Não, Milena. Pode falar Milena, então tá bom. Milena, você é advogada há mais tempo do que síndica? Sim. Certo? E aí, você estava na profissão já, decidiu arrumar mais uma dor de cabeça para você? Como é que foi? Tava pouca dor de cabeça, Poucos problemas para você resolver. Então, é porque eu fiquei muitos anos no escritório, 18 anos no escritório. Então, aí teve a pandemia e o home office. Então, eu não queria voltar àquela rotina de escritório. Eu viajava muito para fazer audiência no interior. E ainda conciliava como síndica, então eu acabava ficando sobrecarregada. E aí, eu fui me afastando, né, da advocacia. Aí eu me desliguei do escritório e continuei só com alguns processos, umas causas pessoais, né? E aí eu falei, bom, já que eu já estou administrando o condomínio, vou me dedicar mais a essa área, né? Sim. E aí foi isso, não quis retornar ao escritório, né? Então fiquei 18 anos. 18 anos. E hoje você está focada Na sindicatura. O que é melhor? Advogar ou entrar na área da sindicatura? Não, depende, né? Não tem melhor assim, depende do perfil da pessoa, porque Sim. o escritório é sentado, peticionando, né? Enfim, tudo é difícil, né? Prazos, também tem estresse, né? Mas o negócio é que você fica muitos anos naquela função, né? Então, acho que tem muita gente que muda de profissão, né? Depois dos 40. Não porque a profissão é ruim, mas é porque você quer mudança, né? Às vezes a gente fica muitos anos na mesma função, né? Contato com algo novo. E aí a sindicatura, assim, eu via uma oportunidade de você atender as pessoas, você impacta na vida das pessoas. As pessoas não têm essa noção de como o síndico impacta na sua vida. Sim. Né? Na sua qualidade de vida. Quantos problemas podem ser evitados se você tiver um síndico mais eficiente, né? Então, eu já vi muita coisa assim acontecendo por causa... São problemas que podiam ser resolvidos, né? Podiam ser evitados, dependendo da gestão, né? Certo. Agora, o Helder, o que mais te surpreendeu quando você... Teve um fato interessante que você falou, que foi de um BO milionário. Sim. Eu acredito que, só pela sua fala, acredito que isso deva ter te surpreendido ou te assustado em casos assim que você já presenciou. Vamos usar o termo da herança maldita, né? Eu acredito que o que mais me surpreendeu foi exatamente isso. A falta de interesse lógico das pessoas em um problema que às vezes é visível. Que o maior problema dos condomínios em Campo Grande hoje é financeiro. Então, um condomínio que chega e fala, não, aqui tá 1000 maravilhas, o fundo de reserva tá bacana, tá andando legal o condomínio, é raro você achar. Isso não é só em Campo Grande, é em qualquer lugar do país. Sim. Mas a falta de interesse das pessoas em participar, de saber onde o seu dinheiro está investido, eu acho que isso me surpreendeu bastante quando eu me dediquei a isso, né? Como eu vinha da área financeira e eu me dediquei a ver a questão financeira do condomínio. E isso me surpreendeu bastante.
saber que as pessoas, mesmo a gente fazendo assembleia, o Conselho Fiscal fazendo assembleia, demonstrando por A mais B que aquilo estava errado, e mesmo assim as pessoas foram lá e reelegeram a antiga gestão. Então, assim, foi bem complicado. A gente teve que fazer uma manobra para poder tirar o síndico, ele pediu a renúncia, mas demonstrando por A mais B e fazendo denúncias no Ministério Público e tudo mais. Caramba, é porque assim, quando você fala a gente olha por um condomínio como se fosse um órgão público, né? É uma prefeitura, que, né, todo mundo está pagando o seu imposto, que na verdade ali é a taxa condominial, Exato. e você tem que saber lidar e administrar aquele recurso ali em prol de um bem coletivo. Eu costumo dizer que, assim, esse condomínio, basicamente, eu acredito que o Milena também vai concordar comigo, que alguns condomínios, ele é até maior, o problema é maior do que uma prefeitura, porque a gente está diretamente ali. O prefeito, muitas vezes na cidade, uma cidade pequena como Rochedo, tem basicamente a mesma quantidade de gente que esse condomínio grande meu tem. Então, mas o prefeito não está na linha de frente. O problema veio, tem os secretários, tem o pessoal da gestão, tem os funcionários públicos que estão ali. Agora o síndico não. A gente estava até conversando antes. Ali, né? Exatamente, a gente estava conversando antes aqui dos problemas, um trocando ideia com o outro, que o problema que cada um teve. Então a gente está ali sempre. Uma briga familiar, é um vazamento de gás, é uma coisa ou outra, mas o síndico está diretamente ali. Então, exatamente, às vezes, né, a gente até consegue acabar terceirizando uma coisa ou outra, mas a linha de frente sempre é a gente, né? Exatamente. Você falando aí de outros órgãos, né? Às vezes já tem pessoa específica para cuidar daquilo, mas a gente não. Primeiro recebe, depois delega, se for o caso, né? Exatamente. A gente sempre tá e a cobrança sempre vai ser no síndico. A taxa de condomínio subiu porque os moradores votaram para isso. Mas amanhã no grupo de WhatsApp não está te apontando. Esse síndico. Coisa, né? Exatamente. Eu sabia que esse síndico ia fazer alguma coisa. Ao invés de melhorar, piorou, Exato. só cobrou mais caro, tá mais caro, etc e tal, enfim. E realmente, eu acho que eu moro em condomínio e eu costumo dizer, as pessoas que vêm aqui, quando a gente entra nesse assunto, eu falo que eu sou aquele morador que não participa, de verdade. E por que eu vou explicar para vocês? Aí eu quero saber o ponto de vista de vocês, se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu tenho um empreendimento que ele está alugado, então eu moro num outro condomínio onde eu alugo esse imóvel, né? E eu saio de manhã e volto à noite. Sim. Tem 2 anos que eu moro no condomínio. Eu nunca usei a piscina. Eu nunca usei a quadra. Eu nunca usei uma área de lazer. Então, assim, pra mim veio lá, pagou e tal, tá tudo certo. Esses dias eu tava até dando risada porque veio no meu condomínio 17 ou 18 centavos de gás no mês. Você vê o tanto que eu paro em casa. Milena, e aí? Isso é bom, isso é ruim? Aquele que não palpita, não participa muito, é ruim também? É bom? Porque no meu caso, eu não sou o proprietário do imóvel, né? Mas o que vocês, como síndico, esperam? O que vocês acham que é melhor? A pessoa que escolhe morar em condomínio, ela tem que ter a consciência de que ela está numa mini comunidade e tudo tem um custo, né? Então não tem como você... O condomínio não é uma empresa que gera lucro, né? Ele está ali para... o valor da taxa condominial é para arcar com as despesas. Então, se não tem, se a inadimplência está alta, você vai ficar no vermelho. Então, como que às vezes as pessoas reclamam, né? Querem câmeras, querem vigias, querem tudo de top no condomínio, mas não quer pagar o preço. Eu falo, então vamos melhorar, mas vai custar isso. Sim. Aí as pessoas ficam assim. Então, às vezes para aumentar, né, R$15, as pessoas já reclamam. Mas tudo aumenta, todo ano tem a inflação. Os salários dos funcionários aumentam com o sindicato, tem a correção. Então não tem como a taxa diminuir. Ela é igual a escola de filho, sempre vai aumentar. E então até, as pessoas têm que ter essa consciência. Até a pergunta do Bruno é interessante porque assim, você não é uma exceção. 98% dos moradores são dessa forma. O que as pessoas decidirem, está decidido. Mas aquele 2%... Vamos falar ali, dá um trabalho, meu amigo. Dá. Mas é isso, né? A gente, né, trabalha em prol de procurar maneiras de subir, né, vamos dizer assim, a taxa menor possível, né? Até esses tempos eu estava estudando, né, uma masterclass lá, que tem condomínios taxa zero, né, em São Paulo, alguns condomínios que já nascem com algumas salas de arrecadação.
E você vai estudando mais, que uma coisa que aqui hoje em dia é muito difícil de você instalar, né? Algo que gere um lucro para o condomínio para você diminuir ali, até porque o condomínio não gera né, renda. Então é algo que é difícil de você conciliar ali. Mas você agradar o morador nessa parte é difícil, né? E a questão que você falou que o morador que não participa só vai para dormir, assim, né? A questão de ser bom ou ruim depende do morador, né? Porque tem aquele que, se você não participa, você tem todo o direito de tirar uma dúvida. Aconteceu isso e isso, eu não pude participar, o que aconteceu? Agora, as pessoas, né, que quer cobrar, quer ser enfática em cima de achismos, daquilo que ela não estava para participar, a gente enfrenta e é bem complicado. Né? E acontece muito isso, né? Nos grupos de WhatsApp hoje em dia mesmo, porque eu peguei o antes e o depois dos grupos. Parece até que eu sou um dinossauro, né? Ele pegou a época a época antes Noé e pós Noé dos condomínios, né? É isso mesmo. Mas assim, alguma coisa que alguém levanta uma dúvida, o outro morador, ele já tem aquilo como verdade e ele já dissemina aquela situação como uma verdade ruim para o condomínio. Então, eu fiquei sabendo por outra pessoa, na verdade foi uma ideia que você plantou. Então isso vira uma bola de neve e quando chega em você, você fala, meu Deus, mas isso não está acontecendo, como que eu vou resolver essa situação? Então, telefone sem fio, né? Exatamente. Eu particularmente não gosto muito de participar de grupo de condomínio. Eu também não, eu estava até falando para eles participam. Eu faço questão de não participar, eu estou informativo, que eu passo todas as informações necessárias para o condomínio e se algum morador tiver alguma dúvida, alguma situação, fala direto comigo. E o outro com os subsíndicos de blocos, para mim passar as informações necessárias para eles. Sim, eu não gosto de participar, até porque já me colocaram 3 vezes no grupo. E, você saiu, e já saí. Não vou mais. Falei, não vou. Muita não conversa, dá. né? E começa a conversar umas coisas nada a ver, enfim, aí o pessoal fica meio batendo boca. Agora, partindo para a questão de conselho fiscal, né, do condomínio. Atua de forma independente ou apenas assina o que é entregue? Como é que funciona, Milena, nos condomínios que você atua? O conselho é muito importante. Eu acho que ele até colabora com o síndico, mesmo sendo oposição. Exatamente. Eu acho muito importante, eu gosto de ter conselheiros que questionam, mas também não pode ser aquele que, não é que não pode, mas incomoda às vezes aquele que torce contra, né? Mas é normal, então já teve condomínios assim que eu fui eleita e a oposição que perdeu ficou no conselho. Então parece que já torce contra, mas aí a gente vai trabalhando, eles vão conhecendo o método de trabalho, você não precisa ser amigo, né? Mas eles vão vendo que você está fazendo um trabalho sério. Eu já tive todas as situações possíveis. Um conselho participativo, conselho que só assinado, condomínios que nem conselho fiscal tinha e conselho que reprovou totalmente minhas contas por achismo. Eu acho que isso aqui não deve ser, mas o que o regimento interno e a convenção estipula é o que norteia. E cabe isso a gente mostrar para a Assembleia que o achismo de um ou de outro não é o que é importante e é o que é válido. Pela lei, o que vale é o que está na convenção e no regimento interno. Não o que o fulano X achou que não era legal. Eu, como morador, eu posso achar várias coisas, mas é legal? Não é legal? Então, eu como síndico, eu tenho que demonstrar aos moradores, porque quem aprova as contas do condomínio é a Assembleia, não é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, eles dão o parecer deles em cima da fiscalização que eles fazem nas contas. Mas quem aprova em si são os moradores presentes na Assembleia. O Conselho Fiscal é um órgão muito importante no condomínio e às vezes muito negligenciado, né? As experiências que eu tive, algumas vezes você vê que às vezes não é de má vontade, mas ali na hora, na Assembleia, as pessoas que se candidatam, às vezes até faz parte da gente indicar algumas pessoas que você sabe que vão ter responsabilidade de estar ali olhando, vendo os livros, entendendo as situações, né? Mas algumas vezes eu vejo que alguns conselhos não praticam, não trabalham. Então, assim, o conselho, se ele funciona bem, ele inibe muitas más atitudes de síndicos mal intencionados. Então, o síndico, o conselho, ele é como se fosse uma blindagem de maus síndicos, né? Então, se a gente tem o conselho que pega ali o livro,
vê, ó, com o outro conselheiro, olha, você viu lá tal página, tal coisa, acho que não está muito certo isso, acho que não está... Se conversam, comunicam, tiram as dúvidas, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que mudaria uma realidade de muitos condomínios aí. O conselho, eu acho que ele tem um papel muito importante. Sim, pode Vocês acreditam que de repente algum conselheiro ou alguns conselheiros são escolhidos ali apenas por conveniência da chapa? E aí até entender como é que é feita essa escolha desse conselheiro. Porque assim, eu já fiz parte de um conselho uma vez e de fato o síndico, tudo que ele queria fazer e tal, ele mandava, pedia opinião, etc e tal, um opinava aqui, aquilo. E já teve conselheiros que participaram de outras gestões que falaram assim, não, o síndico resolve tudo, a gente só manda um joinha lá, vai, beleza, e tá tudo certo. E aí? Confio, né? Eu confio. Eu acho que... Pode falar. Não, eu não sou muito a favor de chapa, né? Eu não vejo muitas convenções que permitem, é mais uma coisa, os cargos individuais, né? Então, síndico, subsíndico, aí vai eleger os conselheiros, né? E pouca gente se interessa, assim como o síndico, né? Tem que ter coragem. Então, ninguém quer ser síndico, então, ninguém quer ser subsíndico, né? Ninguém quer fazer parte do conselho. Então, na verdade, a gente é formado com os corajosos que se dispõem ali, né? Exato. Eu acho que chapa também não é válido de nenhuma forma. Porque se um síndico se fica candidata... panelinha, né? Sim, exato. Se candidata já com essa intenção, né? Completamente. E até essa questão, quando eu peguei, a gente, nessa outra reeleição que eu tive agora, na última, a gente ficou e ainda estamos faltando um membro do conselho, porque não tem quem se candidate. Porque a pessoa sabe que é um trabalho que ela vai ter, e às vezes não vai ter uma remuneração para aquilo, ela acaba achando que não vale o investimento do tempo. Mas aí depois aconteceu alguma coisa, esse sim, não sei o quê, mas ninguém se propôs, ninguém quis correr atrás, é o dinheiro dela mesmo que está indo ali. Mas também a gente entende, né, a realidade de hoje, com muitas pessoas, com muitas coisas para fazer, acaba ficando mais complicado, mas é aquela máxima, né, escolheu morar em um condomínio, algumas coisas a gente tem que acabar, né, se doando ali para fazer, senão não vai. Sim. Agora falando de obras, alguém passou por alguma experiência da obra que começou e parece que não acabava mais? Problema de fornecedor e... Não, as obras que eu propus a fazer, acho que sempre foi bem feita e a tempo. Eu nunca tive problema com obra. Eu já tive... A primeira obra que eu fiz quando eu peguei o condomínio, a gente reestruturou toda ela, né? Porque assim, eu sempre prezei em levar para os moradores. Quando eu cheguei lá, me candidatei e falei, olha, eu quero fazer o máximo para trazer coisas com excelência para vocês, né, com transparência. Então, por mais que o nosso condomínio seja um condomínio que foi entregue com o básico, né, a realidade do nosso condomínio, tudo que eu vou fazer, eu vou me propor a fazer com excelência para que a gente, né, suba o nível do nosso condomínio, para que a gente valorize o nosso bem, nem que a gente faça um trabalhinho mais demorado. Reestruturamos uma obra que a gente foi fazer, gastamos um pouco mais, mas foi minha primeira experiência com obra. E olha, foi difícil. Tratar com engenheiro, com o pessoal que ia fazer, toda aquela dinâmica. Fala que foi uma experiência assim, bem complexa. Foi um tempo que eu também adquiri muita experiência com obras, né? Até estava falando ali, falei, rapaz, se me der uma oportunidade de engenheiro, eu sei fazer. Se tiver para fazer essa parte de elétrica lá também, eu vou saber, porque muitas coisas eu tinha que acompanhar. Você falou, é assim, assim, assado vai acontecer. Acontecia diferente, é assim, assim, vamos ter que ir reestrutura. Então, assim, na questão do prazo da obra, demorou para ser entregue, passou do prazo estipulado, não foi 100% como a gente planejou. E eu acho que, falando de prestação de serviço, não só de obras, hoje em dia Campo Grande pena, né? Pena com questão de prestadores de serviços, né? O bom quando a gente achar bons prestadores, né, que estão realmente dispostos a facilitar a vida do síndico no dia a dia, que precisa realizar as coisas. Né? Obrigado. Prestador de serviço é algo complicado, né? Porque você, querendo ou não, depois que você contrata, você fica na mão daquele prestador, né? E aí, sei lá, às vezes ele pegou muitas obras para tocar e não toca, e aí o morador tá cobrando e ligando lá e falando, Milena, e essa obra aqui que tá enroscada, vai, não vai, termina, não termina. Pode acontecer, né? Prestador é muito complicado,
Mas como a gente está no meio, a gente vai conhecendo o trabalho, a gente tem muitos grupos de síndico, aí tem muitas indicações, e isso ajuda bastante. Então, por exemplo, né, fugindo um pouco de obras, mas um problema recorrente que são os portões eletrônicos. Uma hora vai quebrar, né? E às vezes é domingo, é feriado até a noite. À noite, na chuva. E quem que você vai chamar para arrumar? Então aí você acaba conhecendo um prestador que te atende, ele fica fiel. Então, vários prestadores... E isso, inclusive, traz problema, né? Porque, voltando na parte do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal acha que porque você só presta serviço com aquele, tem alguma coisa de errado. Não, mas tem que valorizar, sabe? Você vê que é um preço módico, não é, né, super faturado, mas então você vai garimpando esses bons prestadores e vai carregando, né? Então você sabe de um bom eletricista, um bom encanador. Exato. Que você tem um vazamento, você precisa de uma pessoa qualificada, né? Às vezes a gente erra, né? Te indica, vai lá, não faz bem, então... Às vezes fez bem num condomínio, no outro ali, a pessoa não estava num dia bom, né? E de repente, enfim. Agora entrando nessa questão que o Alder falou, você só está fazendo com essa empresa e tal, deve ter coisa errada, deve ter maracutaia. Já aconteceu assim de morador acusar, falar assim, ou suspeitar, falar assim, peraí, eu acho que você está fazendo coisa errada, porque só dessa empresa. Sim. Eu acho que eu e a Milena tem mais tempo isso aí. Eu, inclusive, tenho processo contra o morador por causa disso. Eu recebi até indenização por isso. Acontece muito. No condomínio acontece muito. Tem o achismo, tem aquele que vê o que os olhos só mostram. E acontece sim. Isso aí em condomínios para síndico é normal. Infelizmente é normal. Não deveria ser. Deveria ver com outros olhos, igual a Milena acabou de falar, aquele prestador que presta um serviço bom para você, mas acontece. E aí, Milena? Mas é igual também fornecedor de produto de limpeza, né? Tem várias lojas, então você faz a cotação. Você não precisa fazer todo mês a cotação, você já sabe que aquela loja é mais barata. Sim. Então, às vezes, o conselho quer todo mês 3 orçamentos. Fala, olha, eu já fiz orçamento, pintor, você já sabe que esse pintor, extintores, você já sabe qual que é a empresa que tem um preço mais atrativo. Então, você, entendeu? Não precisa ficar toda hora... E tem um problema grande que vem nisso aí, que é assim, por exemplo, você presta serviço para mim, diariamente. Aí o conselho quer que você faz mensalmente. Aí eu vou e faço uma cotação com a Milena, com ele. No segundo mês, faça a mesma coisa. E eu comprei de você. No terceiro mês, a Milena não vai querer mais me fornecer. Ele falou, eu ia fazer essa colocação. Um monte de cotação, Exato. você nunca eu ia me fazer chamou. essa colocação. Poxa, mas aí não vou mais. Não, pode me tirar do céu. Aí você imagina a gente... Dedetizadora, né? Exato. Então você já sabe. Então, tipo assim, essa que eu já vi que faz um preço diferenciado, eu já convido para os outros. Sim. Né? Então você não está fazendo um conluio, não. É que você sabe, já viu o serviço, já viu o preço. Tem experiência, né? Isso tem que contar muito, né? E você, o Diego, tá menos tempo aí na área, você acha que já aconteceu, na verdade, contigo também? Alguém te suspeitar alguma coisa assim? Mas essa empresa tem alguma coisa errada, algo de errado não está certo. E cara, já aconteceu até de a pessoa me chamar para conversar e eu chegar lá, ela tá chorando, porque ela não acreditava que eu ia fazer aquilo com ela. Nossa, eu não acreditava, a gente elegeu você com maior confiança, não acreditava que você ia fazer isso com a gente, olha isso daqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu falar, mas gente, calma. E aí eu conversar com ela, explicar por A mais B, provar, né? Porque não vale só isso. É o que eu sempre falo, gente, transparência é muito importante nesses momentos, né? Você tem lá o aplicativo, ninguém entra no aplicativo para olhar o que tá lá. Ninguém entra a fundo, assim, assado, foi o que aconteceu, foi isso. E aí acabou a conversa, você me desculpa, tô muito constrangido de deixar isso de você. Porque nesse momento que eu entrei no condomínio, eu percebi, então eu tenho o prós e os contras disso, né? Eu percebi que eles confiaram muito em mim, né? Que os moradores me deram esse voto de confiança. E também entrou o contra, que às vezes eles deixaram os livros um pouco de lado. E até sempre cobram. Falo, gente, vocês olham esses livros aí, vocês mexem com esse negócio, vamos se reunir, senta e olha isso aí. Então, essa situação é muito delicada, né? Até se você fosse mover, né, processo, igual você falou, contra esse pessoal, a gente já estava ganhando uma boa grana. E tem casos realmente que assim, a pessoa fere demais e você precisa tomar uma atitude. Mas acontece muito por conta disso.
a pessoa olhou, não foi atrás, não foi perguntar, não foi tirar uma informação de terceiro que está mais próximo de você para tentar saber o que aconteceu e já te acusa, já acaba acontecendo. Isso acontece muito com também multas, né? Com notificação e multa. É. A pessoa, a primeira coisa que ela fala, por que só para mim? Fala, mas como que Ela você não sabe tem que é o só pra você? controle, exato, ela não tem o controle de quem foi notificado, quem foi Sim. multado. É E ela já, a primeira coisa que ela fala é isso. Uma vez eu mandei um relatório das notificações. Falei, fui questionado recentemente por não ter mandado, porque não estou mandando. Aqui está o relatório das nossas notificações dos últimos 3 meses, né? Obviamente, eu paguei as unidades para ninguém saber. Aí todo mundo, meu Deus, não acredito nisso, porque era muita. Então não tem aquela acepção de pessoas, né? Tem que ser bem... Agora tem alguns síndicos que têm resistência em divulgar orçamentos, contratos, né? Você com o seu histórico aí de uma herança, né? Aí vai saber falar. Essa eu vou deixar para você aí, quem quiser complementa. Tem bastante. Ainda mais os aventureiros, né? Tem muito aventureiro. O nosso ramo hoje tem muito aventureiro. Aquele que acha que é legal, que é um negócio lucrativo, que e chega, fica um ano ali, renuncia e pronto, tá tudo certo. Né? Então, esses aí é os que, sim, eles, eu vou fazer um orçamento, eu não vou, ou o conselho não é tão em cima de fiscalizar, de pedir, ou o regimento é falho, que não exige algumas coisas, mas tem sim, tem bastante. Eu gostaria de pontuar uma coisa sobre esse assunto. Eu não sei se é o caso de vocês, já aconteceu, porque na questão dos prestadores de serviço, né? A gente encontra uma dificuldade de achar, ainda mais, né? Até bem colocada a questão dos grupos que a gente tem ajuda em algumas situações, outras para mim, na experiência. Recentemente não tive uma boa experiência com indicação, mas alguns prestadores que prestam alguns serviços e não prestam com nota. E é um serviço que você precisa. Então, assim, por exemplo, recentemente a gente teve a poda das árvores lá do condomínio. A gente tem muita árvore, tem um bosque no condomínio. Então, eu precisava podar essa época de vento e chuva. Gente, eu preciso podar. E liga, e coisa, e orçamento, e ninguém não achava prestador. O único que eu achei não fazia com nota. E aí, como é que você faz, né? Aí você chama um conselho, conversa, gente, assim, esse assado, o cara não quer dar nota. O valor é esse, e aí, o que vocês acham? Preciso que vocês me amparem, que vocês me ajudem, porque senão vai continuar, e aí o que vai acontecer? Então a gente tem essa situação delicada também, né? Nessas situações, não só o querer, né, não apresentar nota, mas sofrer com os prestadores que... Nessas situações, muitas vezes a gente tem que recorrer ao regimento interno, convenção do condomínio e até o Código Civil. O Código Civil tem essas previsões que você tem que comprovar o pagamento. Como? De alguma forma. Orçamentos, cupom fiscal, nota fiscal, recibo. Você tem que comprovar. Se o regimento interno ou a convenção exigir que seja nota fiscal, aí é diferente. Então, mas você precisa comprovar o pagamento. Com a forma, daí é diferente. Só se estiver estipulado na sua convenção que precisa ser nota fiscal. Exato. Mais viável é a nota, né? Porque mostra ali mais a idôneo, transparência. né? Sim. Esses recibos são esporádicos, né? Valor pequeno. Você não pode fazer um recibo de um valor alto, né? Exato. Então, mas é aí que é a questão, né? Eu tenho um bosque. Então ficou mas tem difícil. tanto jardineiro com Foi nota uma fiscal. coisa. Então, e eu não achava um que podava árvores grandes. Eu tenho árvores grandes lá. Não, mas eu Pelo te passo. sacrifício. Então, vou agradecer. Foi um bom network aqui, porque pronto. vai me ajudar na minha Porque eles próxima ficam até poda. atrás. Você tem algum serviço pra mim? Eles ficam... A gente já tem por contrato. Já. O jardinário nosso já é contratado. Alguém já recebeu proposta de fornecedor, prestador de serviço ali para ganhar um agrado? Sempre. Tem? Uma vez eu expus isso na Assembleia ainda. Nós fizemos uma Assembleia para definir as câmeras de segurança dentro do condomínio. E nós tivemos 80 orçamentos. Meu Deus. Dos 80, eu tive 75 oferecimento de uma vantagem. E eu expus todos esses, claro que eu tampei nome e tal, mas eu expus no telão lá, para todo mundo ver que esse aqui não dá por conta disso, esse não dá por conta disso, esse não dá, o valor é menor, mas por conta disso.
E a gente só fez com os 5 que não ofereceram nada e a gente colocou para votação e fizemos assim. Mas tem. E não é pouco. Infelizmente, o problema que o Brasil tem de corrupção é entranhado em vários setores. Sim. Infelizmente, você passa por isso. E, inclusive, isso serve de alerta para quem você elege. Porque as pessoas que você elege, elas têm que ser idôneas. Elas precisam... eu acho que muitas vezes a gente entra nessa área condominial quando a gente tem um bem. Eu mesmo entrei porque eu tinha um apartamento lá e tal, e eu queria aquele meu bem cuidado. Sim. Né? E não por pessoas que surrupiavam o valor de algumas pessoas para ter um bem próprio. Né? Sim. Mas tem, infelizmente. E tem. Bastante, né? Eu acho que em todas as áreas, assim, tudo que você vai... acho que, por exemplo, eu que venho da comunicação, na nossa área existe muito aquele famoso jabá, né? Você faz um jabá aqui, outro ali, então assim, eu faço isso aqui, mas aí em troca você faz isso pra mim, lá onde você trabalha e tal. Então, eu acho que em todas as áreas acabam aparecendo esse tipo de situação, né? E aí você tem que ir driblando, né, e se protegendo desse tipo de coisa, porque senão daqui a pouco você está num emaranhado de problemas e de rolo. Exato. E estoura lá na frente, né? E depois como é que segura, como é que defende uma situação como essa? Hein, doutora, como é que defende uma situação dessa? Contrata a Milena para defender. Eu acho assim, toda profissão o mercado seleciona, né? Então, no começo, se o síndico faz isso, aceita, mais cedo ou mais tarde vai aparecer, né? Então, hoje em dia a gente tem várias administradoras, então a gente vai conhecendo, você vai ouvindo. Exato. Olha, esse aqui teve um problema, esse síndico teve esse problema, né? Então, o próprio mercado vai filtrando isso, né? Exato. Sim. Então não tem como se manter por muito tempo, assim. Agora sim, quando a gente fala dessas questões, de oferecer alguma coisa e outra, de uma empresa oferecer algum tipo de vantagem pessoal ali, né? Vocês já presenciaram na gestão de vocês ali, talvez um comportamento de alguém que faz parte da diretoria, do conselho, da gestão do condomínio, que talvez pudesse estar tentando levar alguma vantagem? Por exemplo, supor, eu sou conselheiro, e eu chego para você, Helder, e falo assim, Helder, eu tenho uma empresa boa aqui e tal, não sei o quê, e o cara fez essa ponte comigo, esse jabazinho aqui, para eu tentar te convencer, para você ir lá e fechar com ele, e eu ser beneficiado. Já presenciou aí dentro da sua gestão, né? Foi a situação que eu te falei no início, que a gente conseguiu tirar a antiga gestão. Eu gravei ele oferecendo para mim para não denunciar, fazer a denúncia contra ele. Eu gravei e expus para ele a gravação, que ele renunciasse, eu expus para todo mundo, e ele renunciou, e mesmo assim a gente deu continuidade. Mas isso aí acontece, cara. Infelizmente, as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com o que você recebe delas, como com o que você oferece. Sim. Às vezes são mal interpretados também, mas ali foi bem explícito o oferecimento de valores para que tal situação não fosse à tona. Exato. Bom, são duas situações, né, hoje em dia que a gente vivencia, mas assim, a questão do prestador, né, vou falar aqui, não vou falar o nome do... Sim. né, a gente foi fazer as cotações, né, pelo menos as 3 cotações para uma prestação de certo serviço, e assim, eu nunca tinha vivenciado aquilo, né, até fiquei assim, tipo, alguns instantes para poder digerir aquilo. O condomínio, né, a gente... né, sempre muito regradinho, sempre tenta prezar ali pela qualidade e o preço ali junto, né, o valor, porque a gente precisa, né, ainda evoluir na questão de fundo de reserva e tudo mais. E fui fazer as cotações, chamei, a gente conversava, falei, a gente precisa do seu melhor preço, a gente vai precisar dessa demanda. E um certo prestador que chegou lá na hora, a gente cumprimentou, sentamos para conversar, aí ele... Assim, você vê que é uma coisa que nem esperou eu abordar, talvez, né? Se o cara espera, poxa, né, de abordar, eu vou oferecer alguma coisa. Falou assim, condomínio eu já sei como é que funciona. Eu cobro o valor X, eu te dou 30% desse valor. Assim, geralmente, a gente trabalha. Eu parei, fiquei olhando assim,
sem meia reação. Falei, não, vou fazer o seguinte, meu amigo, faz o melhor valor que você conseguir aqui para o condomínio, que a gente precisa economizar no momento. Aí, na segunda oportunidade, ele me mandou a proposta dele, mas já de primeira foi descartada. E foi assim, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu fiquei muito chocado, né? Porque era um valor assim, vamos dizer, né, expressivo para ser todo mês, né? E você pensa assim, pelo menos a minha consciência, falo, cara, imagina que tem gente que aceita e acaba ferindo ali os moradores que estão pagando aquilo ali todo mês. Pelo menos no meu condomínio, eu vejo que algumas pessoas têm aquela dificuldade de estar ali mantendo tudo adimplente, fazendo tudo certinho, e você pensa, né, fala, cara, é complicado isso, né? E uma outra questão também é que hoje em dia a gente trabalha muito com a questão da indicação, né? Até você falou, às vezes o risco de ser mal interpretado, né? Sim. Porque uma coisa é a pessoa tentar ali te subornar, né? Falar, se você fechar com a gente, eu vou te dar X, né? Ou então isso, aquilo. E outra coisa é a pessoa trabalhar, né? Te bonificando com uma indicação. Que isso acontece muito, né? Por Às vezes exemplo, até um morador tem uma loja, ele fala, eu gostaria de oferecer, participar da concorrência. Isso. Né? Então a gente fala, pode apresentar seu orçamento, né? Exato. Sim. Às vezes o morador é engenheiro, é arquiteto, quer fazer um projeto, né? Então você fica aberto para propostas. Com certeza, né? Exatamente. Aí, por exemplo, vou contratar o serviço aqui, né? Da Milena. Aí, e tal, indiquei para você também. Aí ela, muito obrigado pela indicação, tá aqui, eu pago pela indicação. Corretor de imóvel também, né? Paga muito pela indicação. Uhum. Acho que isso aí é outra coisa, né? E aí que eu falo, aquela linha tênue, né? De você receber uma indicação e de você receber um suborno, né? Então você acaba, às vezes, sendo mal interpretado. Então tem que tomar muito cuidado também com isso. Mas já fui muito exposto com essa questão de o pessoal tentar mesmo assediar com suborno. O Helder falou de um assunto interessante, ele falou, olha, eu já até movi ação e ganhei e tal. Agora, Milena e Diego, já recebeu algum tipo de acusação grave, assim, tipo, um grupo de WhatsApp, morador falando, apontando o dedo? O pessoal do contra sempre tem, sempre vai ter, faz parte, né? Uhum. Tudo na vida, né? Mas a gente tem, por isso que é bom você fazer as coisas certas, porque você tem a consciência tranquila, né? Uhum. Então, aí sempre que vier algum assunto, você tem os argumentos. Então, às vezes é muito disso, muito de falar, às vezes a pessoa nem sabe o que ela está falando. As pessoas não vai com a sua cara, né? E aí, então já aconteceu. Acho que todo síndico, se não passou um dia, vai passar, né? Fazer um abaixo-assinado. Uma caluniazinha, né? Só que o que acontece? Quando eu comecei, eu era muito reativa no grupo do WhatsApp, porque como eu sou moradora, então às vezes eu falava, o primeiro condomínio que eu comecei, o William Serena, eu falava que Serena não tem nada, porque era só briga, né? Aí por que eu me lancei candidata? Porque o ex-síndico, ele saiu do grupo, então era uma briga interminável, e o meu marido era subsíndico. Então eu ficava ajudando, falava, faz isso, faz aquilo. Sempre participei da assembleia, então eu via que ele não tinha experiência e ele estava fazendo o possível. As pessoas não sabem disso, que o síndico não é o salvador do mundo, ele não é uma pessoa perfeita, não é o herói que você falou, todo mundo esperava tudo de mim, né? Você não vai fazer milagre, né? Sim. Então, e eu ficava ajudando, falei, quer saber, em vez de eu ficar ajudando ele, eu vou me dispor, né, a fazer, né? Uhum. Então, sempre vai ter as pessoas que vão divergir. E aí você tem que saber apontar. Então, por exemplo, tinha discussão no grupo, aí, nesse meu primeiro mandato eu era muito reativa, então eu acabava me envolvendo na discussão Acalorava, tal. Então as pessoas meio que conheciam o meu temperamento nessa época, mas depois aí eu fui aprendendo. Eu falei, você não precisa ser reativa. Então hoje eu sou completamente diferente. Então às vezes a pessoa fala, eu finjo que nem vi. Só se o negócio desdobrar, todo mundo perguntar, aí eu vou me manifestar. Porque agora eu já tenho, desenvolve uma inteligência emocional de você não se envolver em tudo. Porque... até pegando esse gancho aí, Milena, que eu queria entender, como você já, na verdade, você já até antecipou, como lidar com essas situações, né, de você, porque daí você tem que colocar o pé no chão, respirar fundo, não responder na hora, né, e ter esse momento de você parar um pouquinho, pensar, refletir e falar, não, pera lá, deixa eu agir com a razão e não com a emoção. Sim. Então,
Eu me sinto, não sei vocês, mas deve ser, a gente se sente mãe de um monte de adolescente. Tem hora que é desse jeito, você pensa. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, cobram muito notificação. Eu odeio fazer isso, porque parece que as pessoas não têm, né? Quando você dá uma notificação que o seu cachorro fez sujeira, você não sabe disso, entendeu? Então, Sim. você fica, parece que é uma mãe dando, olha, meu filho, não faça Senta isso, no né? cantinho da disciplina. Ou então você é um policial, né? Ó, síndico, você tem que ser policial. Sabe, as pessoas têm, elas são adultas, né? Tem gente que tem esse entendimento, que acha que a gente tem que ser rígido, porque a figura de síndico tem que ser aquele que fica na piscina lá, não, faz isso, não, você não pode. Então hoje, por exemplo, são sempre os mesmos que reclamam. Sim. Então eu já vou no particular. Eu falo, olha, em vez de você falar no grupo, às vezes é um assunto pessoal. E você vai lá no grupo. Então não tem essa necessidade. Então eu vou lá no privado da pessoa. Antes eu respondia no grupo, agora eu não faço isso. Eu vou lá no particular dela e falo, olha, a resposta quanto a isso é isso. Você não precisa falar no grupo, eu estou disposta no privado, né? Então, o que eu me tirava do sério era as pessoas dando indireta. É que a minha visão de grupo é que as pessoas que estão expondo no grupo, ela não quer resolver o problema. Ela quer só expor o problema. Se ela quiser resolver o problema, ela fala diretamente com você. Que eu não participo. Se ela quer resolver direto o problema e precisa da minha intervenção, e não precisa do zelador, não precisa da portaria, não precisa de ninguém mais, ela fala comigo. Exatamente. Agora, em grupo, eu acho que é só para causar um alvoroço, ter uma situação às vezes desnecessária que poderia ser resolvida mais facilmente. Sim, exatamente. Isso então, nessa parte, né, da resolução do problema, eu acho que está o grande X da questão, né? Já conheci alguns síndicos que tiveram muitos problemas por conta disso, que não tinha aquele feeling para tratar com o povo, para tratar com as pessoas. Perde a paciência, briga, né? Xinga ainda o pessoal. Xinga, já vi também. E eu acho que é uma grande dádiva do síndico, saber lidar com as pessoas da maneira correta. Porque a gente é muito afrontado, principalmente por coisas que não fazem mínimo sentido. Se fizesse algum sentido, você ainda, né, teria alguma coisa de falar, poxa, né, estou sendo aqui cobrado, mas a maioria das vezes não é. Então, assim, eu sou conhecido por ser muito calmo, muito pacífico, sempre converso com as pessoas com muita tranquilidade. Algumas vezes, raras vezes, já me tiraram do sério, né? E a minha esposa até fala, meu Deus, se tirar do sério, alguma coisa aí grave, aconteceu. A questão né? é você se preparar para esses momentos. Né? E esses momentos vão acontecer. Exato. Então você tem que estar preparado para isso. Como que eu vou me reagir? Como que eu vou reagir sobre isso? Exatamente isso, né? O grupo ali, ele o grupo, hoje o WhatsApp deu coragem para muita gente ali, né? Sim. Então ali no WhatsApp, muitos corajosos. Mas se você chama para uma conversa de uma maneira diligente, Assembleia, não existe. Não comparece à assembleia, não conversa com você. E até a questão também da notificação que você falou, eu passei a ser um amante das notificações, porque não adianta, você fala, você conversa, eu falo, gente, então não tem o que eu fazer, eu vou distribuir notificação, porque as pessoas que agem corretamente, elas merecem o devido respeito delas. Então, esse respeito delas é eu notificar aquela pessoa que não está agindo. Poxa, deixou o cocô do cachorro lá, não catou. Ah, parou na vaga do vizinho, sendo que tem aviso, tem regimento, tem tudo falando que não tem vaga de aluguel, não tem vaga para visitante e tal. Então, é um problema que a gente enfrenta mesmo e acho que é o grande X da questão, você saber lidar com as pessoas, ter o discernimento, principalmente daqueles que estão ali, que você vê que é para tirar a sua paz, tirar o seu sossego, querendo cutucar. Até né? Porque, assim, eu acho que existem dois perfis, né? Aquele que tá lá para falar mal, para criticar, independente do que você faça, e existe aquela pessoa que talvez discorda da sua opinião, mas ela vem de forma muito respeitosa. Sim. Né? Claro que às vezes na discussão os ânimos podem se alterar, o que é Sim. comum, né? Mas assim, sem faltar com respeito, né? E também saber ouvir, né? Saber ouvir aquele que fala assim, mas eu não concordo com você por conta disso, eu acho que isso aqui não seria o melhor caminho. Eu acho que é até bom, você avalia que é até bom, às vezes, você ter alguém que discorda e venha te conversar contigo e falar assim, não, eu discordo disso, daquilo. E se já aconteceu de uma situação da pessoa discordar, Sim. você refletir e falar, poxa, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, o que você disse faz sentido. Sim, acontece até em assembleia. Às vezes você tem uma ideia
que você leva para a Assembleia e um morador traz uma visão diferente do que aquilo ali pode ou não pode. E às vezes a gente tem que até retirar de pauta, porque aquilo ali não vai dar legal, vai ter um problema futuramente. Então, é interessante, é bom isso aí para a democracia que é tão falado hoje no Brasil. É interessante você ter os dois lados, que pensam diferente. E cabe a gente respeitar cada lado. Sim. Isso é uma coisa difícil hoje em dia no mundo que a gente vive, politizado. Exatamente. Mas você tem que saber que o seu lado não é totalmente dominante. Sim. Você não é o dono da razão de tudo. Então você tem que saber ouvir, processar. Muitas vezes você não consegue naquele momento, você fala, me dá um tempo. Vou pensar nisso aí que você está me falando e depois a gente discute sobre. Sim. Porque às vezes você reflete, não, realmente estava certo. Mas acontece, né? Acontece muito. Uma coisa que é até importante a gente ter ciência, principalmente a gente que está tomando ali, vamos dizer, uma liderança, você está com o peito ali, tanto na responsabilidade fiscal, responsabilidade judicial, de tudo do condomínio, a gente não é dono do condomínio. A gente representa o condomínio e se a gente fecha os ouvidos para o que os moradores estão falando, você passa a ser um autônomo que está tomando todas as decisões. Né? Exatamente, está fazendo o que você bem quer. Então, se você não aprende a pegar o que os moradores levam para você, metabolizar aquilo ali, olhar, entender, trocar ideia com uma outra pessoa, praticamente você não entendeu o jogo ainda ali. Porque você está ali para representar as pessoas. A gente tem muitas boas ideias, mas elas podem ser melhoradas ou a gente vê por um outro ponto de vista que às vezes ela era minha boa ideia, não a boa ideia para o coletivo. Então isso é muito importante de a gente se atentar mesmo, a saber ouvir, saber entender os moradores. E até essa questão, né, que você falou do ânimo se esquentar daquela pessoa que realmente está falando alguma coisa que faz sentido, isso me trouxe ainda mais assim, um tato para tratar com essas pessoas, porque são poucos no condomínio que quer chegar para você, conversar e realmente te expor um lado diferente de uma maneira correta, educada, né? Sim. Então é interessante a gente validar essas pessoas. É você saber dialogar, eu acho que até porque a unanimidade, né, a totalidade, ela acaba sendo burra, né? Você tem que ter aquela pessoa que discorda, aquela pessoa que e te provoca e te tira da situação de zona de conforto para fazer você refletir sobre aquilo. Agora, qual legado você acredita ou que você, Diego, pretende deixar como síndico? Volta uma coisa que eu falei no começo, né? Sempre deixar tudo muito transparente para que um dia que eu não estiver lá, alguém que possa olhar para trás e falar, bom, tudo que aconteceu aqui aconteceu da maneira correta. E fazer tudo que eu faço com excelência. Se a gente vai fazer uma obra, ela tem que ser feita com excelência. Se a gente vai fazer o que quer que seja, atualização de prestadores, às vezes trazer uma inovação, trazer tudo com excelência, por mais que demore. Eu falo por mais que demore pela realidade financeira do meu condomínio. Porque eu acho que é uma coisa muito válida. A gente está lidando com um imóvel que hoje a gente vê que o maior intuito disso é o quê? Você viver bem e ter uma valorização naquilo. Então eu acho que o grande legado é isso. Você deixar algo, um passado limpo, transparente e agregar algo de valor na vida das pessoas. Não somente material, mas como assim, de pessoa para pessoa, né? Falar, poxa, esse cara que esteve aqui foi um cara que soube conversar, que soube tratar, soube resolver. Acho que é isso. Milena? Ele falou muito bem. Ratifico. É isso aí que eu É isso, a gente tem que ter essa noção que nós somos passageiros ali, então a gente quer contribuir da melhor forma possível, dentro do que for possível, né? Então a gente se propõe e, assim, para mim, o que recompensa, porque não é fácil, eu acho que todo síndico pensa em largar, né? Em algum momento tem dia que não é fácil, né? Larga a mão desse negócio. Muito bem, às vezes ao mesmo tempo, mas a gente respira e segue por causa disso. Eu acho que a gente tem a contribuir, né? Se não é a gente, alguém vai fazer, né? E é um ato de coragem. O que me conforta, assim, por exemplo, a gente fez um evento no condomínio que levou Papai Noel. Muitas crianças, mais de 50, 60 crianças. E aí foi lindo, né? Vale a pena esses momentos, né? E uma criança falou assim pra mim, eu nem sabia o nome dela, uma criança bem bonita. Eu falei, nossa, como você é bonita. Ela falou, tia, você sabia que eu tenho uma boneca com seu nome? Eu falei, sério, né? Eu falei,
Mas ela chama Milena? Não, é que ela é a síndica. Então, olha, uma criança, tipo 5, 6 anos, eu nem conheço, eu sou referência para ela. Exatamente. Entendeu? Então, você impacta na vida das pessoas sem você se dar conta, sabe? Então, o meu legado é esse. Quando a minha primeira gestão, eu fiz bastante coisa, me cansei, eu falei, não quero mais. Aí entrou outro síndico, uma pessoa maravilhosa, simpática, mas não seguiu o ritmo. E aí começou a dar um monte de problema. Aí as pessoas, Milena, volta, sabe? Então, aquelas pessoas que te criticavam, estavam lá pedindo para você voltar. Então, isso também, né? Às vezes você demora para ser reconhecida. Né? Que você fez, às vezes você demora, as pessoas não reconhecem na hora, mas depois elas reconhecem. Nossa, você fez aquela coisa, foi legal e tal. Então é isso, é você fazer o que você pode naquele momento, e se você está fazendo certo, você vai ecoar em lugares que você nem sabe. E às vezes as pessoas te indicam, né? Nossa, eu já ouvi falar de você. Então você fala, nossa, eu nem pedi para ninguém falar de mim, porque as pessoas me conheceram, né? Então isso que recompensa. E para você, Ana? Essa fase de indicação, eu estou um pouco arredio de ser, porque às vezes você quer fazer com excelência um trabalho e você não consegue pela quantidade. O que muitos síndicos profissionais não dá certo de alavancar o seu projeto, justamente por isso. Porque começa a agregar muitos condomínios e não começa a dar atenção a esses outros condomínios. E o serviço ele não fica nem mediano para cima, e só fica mediano para baixo, mais ou menos, e não presta um bom serviço. Então, estou me dedicando a menos condomínios, a menor quantidade, para poder prestar um serviço bem prestado. Tem as frustrações que a gente tem, essa questão de receber elogios, ele é momentâneo. As pessoas esquecem muito rápido do que você fez, de coisas grandes que você às vezes faz, e você vai passar por isso aí. Às vezes você faz uma coisa que revoluciona o condomínio. Logo quando eu entrei lá, o condomínio tinha um portão de entrada, hoje o condomínio tem 3, todos automatizados, uma portaria grande, uma entrada linda, mas ninguém lembra. O seu legado, assim, é lembrado por você e alguns próximos. Sim. Então, às vezes é reconfortante para você, pessoal, e para a gestão. Amanhã ou depois alguém olhar para trás, igual você diz, olhar para trás serve como referência. Mas para as pessoas, você precisa cada dia fazer um pouquinho. Então, o que eu levo é de aprendizagem. É mais de aprendizagem do que alguma coisa que eu fiz assim, poxa, isso é bacana. Acho que é aprendizagem, aprender a conviver com pessoas e lidar com o dia a dia de cada um. Certo. Bom, pra gente fechar então, eu vou fazer falar a frase e vocês completam com uma palavra, tá bom? Vou começar aqui com o Helder. Ser síndico é? Ser resiliente. Ser resiliente. Não existe outra palavra. Idem. Não existe outra palavra. Cuidar de pessoa é? Desafiador. É um dom. É um desafio, gente. Eu sou meio lerda para essas Medir esforços, Milena, é? É a nossa função, né? Todo dia é um desafio, né? Diego? Medir esforços é complicado. Helder? Complicado. Eu vou na linha da Milena. Eu acho que é o que a gente tenta fazer todo dia. Eu acho que é isso. E ouvir críticas, Milena? É? É um aprendizado. Aprendizado. Ouvir críticas é ser aberto. Ser aberto para receber elas e digeri-las. Eu já acho complicado. Complicado. Depende do tipo de críticas, né? É muito complexo você falar de críticas. Existem dois genérico, tipos. né? Aquela que agrega e aquela que não agrega nada. Então é bem complicado. É complicado. Helder, fazer gestão é? Dar as suas ideias e implementar da melhor forma. Diego? Fazer gestão é tentar passar o seu conhecimento de maneira clara e, principal, eficiente. Clara e eficiente. Eu vi que a Milena estava olhando assim pra cima. Quando você olha pra cima, você ativa uma área do seu cérebro. Exato. Procurando palavras, eu sou muito... Ó, vou melhorar, é uma inspiração. Inspiração, muito bem. Milena, e ter coragem é? É o que move a
vida, né? É o que move A gente vida. tem que ter coragem para sair da cama, né? Então é isso. Não é? Tem que ter coragem. Diego. Praticamente ter coragem é ser corajoso, né? Ser corajoso. Meio que. Mas ter coragem é. Eu acho que ter coragem é se candidatar sim. Se candidatar assim. Ter coragem é ser E síndico. ter fé. Tem que ter fé. Pra mim é. E agora, ser síndico é? Ser profissional. Ser profissional. Ser síndico, meu amigo, eu acho que cabe ser resiliente, cabe muitas palavras. Mas ser síndico é esperar pelo inesperado, talvez seja. Milena. Olha, é muito complexo isso, né? Porque a gente é tanta coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que é um ato de amor ao próximo. Porque você tá ali para trabalhar, para ajudar as pessoas de uma forma ou de outra. Mesmo que acerte, mesmo que nem sempre acerte. Né? Exato. E não esperar nada, né? Não esperar nada em troca. É aquela história, não esperar nada, mas esperar de tudo, né? Isso. Nunca espere nada, mas espere de tudo. Exato. Bom, eu quero, Helder, agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigado, sucesso para você aí. Que bom que você topou vir falar com a gente, bater esse papo legal e trazer notícia boa. Eu que agradeço a todos e, assim, é um prazer enorme a gente contribuir para as novas lideranças que tem. Vi o caso dele aqui, e que tem muitas ideias e pessoas também com mais experiência igual a Milena. Então, experiência que eu digo na questão condominial. Trazer as nossas referências, o que a gente passou. Então, é bacana esse bate-papo e eu espero que as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, aprendam um pouco e também coloquem em prática, né, um pouco do que a gente passou. Diego, obrigado, cara. Eu que agradeço, sou muito grato pela oportunidade. Eu acho que esse bate-papo aqui é algo que deveria acontecer muito mais vezes, com muitos síndicos, porque aqui é aprendizado, é você mostrar também para o morador o que você passa, o seu eu, né, ali. Sim. Também, porque não é fácil não, meu amigo, né? Mas eu sou muito grato aí, foi um prazer também conhecer vocês, né? Eu já conhecia, e fazer muito network, ter muitas boas ideias, né? Muito obrigado. Milena, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Vocês estão de parabéns. Desejo muito sucesso ao podcast. Eu acho que Campo Grande precisa, né, de iniciativas assim. Nós temos ótimos profissionais, ótimas administradoras. A área condominial está em expansão em Campo Grande, né? Tem muitas obras de relevância nacional e internacional. Então, o mercado imobiliário está muito aquecido. E Campo Grande está abrindo o mercado para a sindicatura profissional, que ainda é muito fechado aos síndicos moradores. Em Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro já tem um mercado bem grande, né? Brasília. E então desejo boa sorte às pessoas que estão ingressando nessa área. É desafiador, mas a gente precisa de pessoas, não tenham medo, né? E é isso. Então, que tenham mais eventos, não mais podcasts como esse, mais temas, que isso vai ser sempre bom para o mercado. É a primeira vez de muitas que vocês irão aqui, podem ter certeza, tá bom? Gente, eu quero agradecer a sua audiência, você que esteve nos acompanhando, né? Agradecer mais uma vez o Helder, o Diego, a Milena, você que está aí nos assistindo. E lembrar para você, tá? Que o Habitat Rank chega no mercado com muitas novidades, né? Para trazer essa interação, para trazer essa troca de experiência aqui entre síndicos, prestadores de serviço. E para você, morador, também, ter todo o controle aí na palma da sua mão. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio.